Amados de Deus e queridos irmãos, nós vamos aqui colocarmos mais um vídeo para você, e nesse vídeo nós vamos falar, mostrar o áudio de uma jovem de 14 anos, para você entender como que os olhos das pessoas estão se abrindo em relação à denominação Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive nessa denominação por mais de 30 anos. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, e estive nessa denominação por mais de 30 anos. E uma das perguntas mais frequentes que as pessoas elas fazem, e também uma das questões que os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus mais usam é essa: por que ficou 30 anos? Por que ficou 30 anos? Bom, pode ser que eu tenha ficado esses 30 anos por um certo comodismo, né? Comodismo, por vista grossa. Pode ser também pelo conforto que se tinha lá dentro. Eu não estou me excusando disso. E não estou querendo ficar imune ou impune a essas acusações ou a essas críticas. Não. Mas o que importa, no meu ponto de vista, e das pessoas também que têm acompanhado os vídeos, é que nós estamos tentando repor a verdade. Repor a verdade. Sem falar naquilo que nós temos visto na internet da parte de alguns bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, que já seria motivo suficiente para sair dessa denominação. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para você. O bispo Roberto Mause, quando ele grava um vídeo falando para os obreiros não assistirem os nossos vídeos. Quer dizer, uma grande manipulação, aonde nem aquilo que as pessoas querem assistir, elas podem, porque a igreja, ela limita, ela que determina o que a pessoa vai assistir. O bispo, por exemplo, Formigoni, naquele vídeo dele, pedindo carros daquele jeito, daquela forma agressiva. Também o bispo Clodomiro, num vídeo falando, o que nós mais sabemos fazer é plantar envelope. É plantar envelope, quer dizer, plantar envelope é dar um envelope para as pessoas, para elas colocarem ali dentro o seu dinheiro. O Guaraci, quando ele diz num vídeo que o povo era cauda, eu não entendo que o povo seja cauda, mas eles entendem que o povo é cauda, eles são cabeça, o povo é cauda. Então, são motivos suficientes para nós termos tomado a decisão de termos saído dessa instituição. E outras pessoas estão abrindo os olhos também. Ouça só esse áudio. Bom, Bispo Alfredo, tá aí o que eu comentei aí. E também tem uma outra coisa que eu queria comentar, que foi uma vez que eu vi no blog do Bispo Macedo, os maus olhos. E assim, depois tanto desse vídeo que eu falei pro senhor, tanto também do blog que eu esqueci de comentar. No do blog, Bispo, falava sobre os maus olhos. E tava bem assim: tome cuidado, você que fica olhando seu líder espiritual com maus olhos, isso vai sujar seu coração. Olha o que aconteceu com Miriam. Miriam ficou leprosa ao questionar um homem de Deus. E eu fiquei com muito medo, Bispo. Eu ficava com muito medo. Tipo assim, eu ficava com medo de questionar o porquê o Bispo Macedo tinha Record. E meu pai questionava. Meu pai ficava falando assim: poxa, por que ele tem a Record por que ele não sacrifica a Record na fogueira santa? Porque sempre puxava um saco lá do Bispo Macedo dizendo: olha, o bispo sempre sacrifica na fogueira santa. E o papai ficava bem assim: não sacrificou tudo dele não, porque não sacrifica a Record?
Meu pai ficava questionando e eu sempre ficava, ai meu Deus, não liga porque meu pai falou. Meu pai questionou o homem de Deus, não sei o que, eu ficava com muito medo. Eu cheguei ao ponto de pensar que meu pai estava com o demônio e eu pensava também que o Natan fosse um bispo magoadinho porque saiu da Yud. Eu ficava pensando nisso. Como eu fui burra, bispo. Como eu fui burra mesmo. De ter acreditado nesses homens. Tipo assim, uma vez eu vi uma pregação do bispo Jadson. Caramba, ele é muito... Ele é um falso profeta, sabe? Ele menosprezou o nome do Senhor Jesus. Menosprezou, sabe? Ele disse que teve situações que nem o nome do Senhor Jesus foi suficiente. Ele falou isso, bispo Jadson. E meu pai falou bem assim, Laís, tu ainda quer continuar nisso? Tu ainda quer contribuir para isso? Tu ainda quer colocar o dinheiro de Deus, o dízimo e a oferta, para contribuir com isso? Um cara desse subir no altar e falar um negócio desse, a gente já vai sair. Aí eu me lembro que eu fiquei tão triste, sabe? Mas hoje em dia eu tô feliz, bispo, eu tô livre agora. Não pra fazer o que é errado, jamais. Porque eu me entreguei pra Deus. E assim, agora eu tô livre desse sistema religioso, desse massacre, sabe? Quando eu fazia fogueira santa, eu ficava me culpando, eu ficava assim, porque meus sacrifícios nunca foram altos, porque eu sou, tipo assim, eu dependo dos meus pais, né? Eu moro com os meus pais, eu só tenho 14 anos, eu fiz agora. E ano passado, eu tinha 13 anos ainda. Aí papai, ele nunca deixou sair na rua pra vender algumas coisas. E eles falavam que era pra gente fazer isso, e meu pai nunca deixou. E eu ficava me culpando, eu ficava me achando que meu pai estava com o demônio, eu ficava pensando um monte de coisa, porque eles fazem isso, eles fazem você ficar contra a sua família. E assim, depois dessa pregação do bispo Jadson, eu vi que a Igreja Universal está quase para ser judeu. O bispo Macedo daqui a pouco vai se intitular judeu. Eu não duvido não, porque ele construiu o templo de Salomão, fica aquele negócio que o judeu usa, e ele tipo, ele é leso por Abraão, bispo. Ele só prega lá no altar, só fala dos heróis da fé, de Davi. Nunca vi uma pregação na Igreja Universal falando do Senhor Jesus, nunca que eu vi. Poxa, o bispo Macedo uma vez também menosprezou o que o Senhor Jesus fez, sabe? Nossa, dá raiva quando eu me lembro disso, dá raiva. E dá raiva de saber que eu contribuí para isso. Tipo assim, que tem pessoas que estão contribuindo para isso também. E aqui, bispo, vai o meu relato. E eu falo agora, não desista, continue fazendo isso, que isso está abrindo os olhos de muita gente. Que Deus lhe abençoe, bispo. Bom, uma jovem de 14 anos. Por isso que eles não querem que as pessoas assistam os nossos vídeos. Por isso que eles não querem que as pessoas assistam os nossos vídeos. Por que mandar tirar o nosso canal do ar, o YouTube? Por que denunciar o nosso canal? Por que tirar as minhas páginas do Facebook do ar? Hackear e-mails? Por que hackear nossas páginas? Isso está ficando cada vez mais feio para a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Está ficando cada vez mais feio. Porque as pessoas estão vendo nitidamente que existe um grande medo, um grande receio de que obreiros, membros, pastores assistam esses vídeos. Por isso, eu queria pedir a você, e tenho deixado aqui essas dicas. Quais as dicas? São 5 dicas para você. Primeiro, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Mais pessoas ficam sabendo. Tá bom? Se você quer que nós continuemos com esse trabalho, com essa missão, faça isso. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, porque mais pessoas ficam sabendo. Faça download dos vídeos, assim evita que eles sejam deletados da internet. Por exemplo, alguns vídeos foram deletados da internet.
como aquele vídeo da arca, que nós mostramos que a arca era uma farsa, né? Que, na verdade, as arcas que iam para os estados não era a arca que estava no templo de Salomão. Outros vídeos também. Então, faça o download dos vídeos. Abra um canal no YouTube. Você mesmo pode abrir um canal no YouTube e publicar nesse canal os vídeos. Abra o canal. Se você não tem como gravar vídeo, não tem problema. Abra o canal e publique lá os nossos vídeos. Abra uma comunidade no Facebook, uma comunidade no Facebook, e publique os vídeos nessa comunidade do Facebook. E ore para que Deus abra os olhos das pessoas que estão sendo enganadas. Por exemplo, essa jovem de 14 anos, ela abriu os olhos. Porque ela entendeu, ela viu. Ela viu. Porque como que a instituição ela trabalha? Ela trabalha o seguinte: primeiro, fazendo com que você pense que quando você fala de uma coisa errada da instituição, você está tendo maus olhos. E você está falando contra Deus. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Uma coisa é você ter maus olhos. Outra coisa é você falar realmente de coisas que estão erradas. Então eles manipulam a Bíblia, eles deturpam a Bíblia, eles adulteram a Bíblia para a pessoa acreditar que não pode falar absolutamente nada contra eles. Contra eles. Depois, eles denigrem a imagem daqueles que saem. Aqueles que saem são caídos, desobedientes, rebeldes, endemoniados e uma série de coisas. Então, todos os que saem são assim, são taxados dessa forma. Ninguém sai bem. Ninguém sai bem. A não ser que a pessoa fique lá dentro e se submeta a tudo aquilo ali que eles impõem às pessoas, né? Que são humilhações. Porque na cabeça da liderança da instituição, a pessoa só se conserta se humilhar ela, se pisar nela, se fazer ela sofrer. Eles entendem dessa forma, eles entendem dessa maneira. Então eles manipulam, por exemplo, os jovens, eles manipulam as pessoas. Quer ver uma coisa? Fique sem ir na igreja, na instituição, durante 15 dias. Fica sem ir. E começa a assistir outras pessoas, começa a assistir outros vídeos. Você vai perceber nitidamente que você tem sido manipulado. Que você tem sido manipulada. Eu vou dizer para você uma coisa que aconteceu comigo. Em um dos vídeos que eu gravei, no finalzinho do vídeo, eu falei assim, olha, eu me arrependo de ter aberto a igreja. Eu me arrependo de ter aberto a igreja. E muitas pessoas, elas não entenderam o que eu quis falar. E talvez eu não tenha me explicado corretamente. Porque o que aconteceu? Tem mais ou menos 3 anos que eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus. 3 anos. Então, quando eu saí, eu fiz uma coisa boa e uma coisa ruim. Qual foi a coisa boa que eu fiz? Eu não fui para nenhuma outra denominação. Eu não fui para Mundial, eu não fui para Graça, eu não fui para Assembleia, eu não fui para nenhuma outra denominação. Então, isso foi positivo. Porque não adianta você sair de um lugar que você está vendo ali manipulação, enriquecimento ilícito, e você ir para um outro lugar que faz a mesma coisa. Então eu não fui. Muito bem. Mas qual foi a coisa ruim que eu fiz? Eu logo abri uma denominação, uma igreja. Mas só que eu abri nos moldes daquilo que eu havia aprendido. Nos moldes da Igreja Universal do Reino de Deus. Entende? Então, com a mesma
filosofia, com a mesma visão, campanhas, sacrifício, sabe, o pastor, tempo integral na igreja, aquela igreja nos mesmos moldes. Então, quando eu falo que me arrependi de ter aberto a igreja, foi ter aberto nos moldes da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque hoje, na minha cabeça, funciona totalmente diferente. Eu penso totalmente diferente. Eu fico lembrando daquela passagem que Paulo, ainda Saulo, ele cai do cavalo, ele fica cego e depois vai lá um discípulo que ora por ele e aquelas escamas, elas saem dos olhos, caem dos olhos dele e ele passa a enxergar o verdadeiro evangelho. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Chegou um determinado momento que aquela escama que estava nos meus olhos, as escamas que estavam nos meus olhos, elas caíram. E eu passo hoje a enxergar o evangelho de outra forma, como ele é realmente. Como ele é realmente. Se você não crê nisso, eu não posso fazer absolutamente nada. Mas foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Se alguém vai dizer assim, mas precisou 30 anos para isso? Ora, quantos anos Paulo ele tinha? Ele tinha 41 anos quando ele tem esse encontro com Deus. Ora, o próprio Moisés tinha 40 anos quando ele saiu lá do Egito, do palácio de Faraó. E ele não saiu porque ele quis, não. Ele saiu porque aconteceu algo que fez ele tomar aquela atitude e ir para o deserto. Então, as coisas de Deus são assim. Então eu creio que Deus está agora nos usando para abrir os olhos de outras pessoas. Muitos falam assim, vocês têm que pregar a palavra, vocês têm que pregar a palavra. Mas nós estamos pregando, nós estamos anunciando as coisas erradas que têm acontecido dentro dos bastidores dessa instituição que se intitula séria. Vou dizer para você que de séria não tem absolutamente nada. Nada. Então eu gostaria de pedir a você que compartilhasse, que desse aí o seu ok nesse vídeo, tá bom? E se você quiser entrar em contato comigo, tem o WhatsApp, que é o 21 DDD aqui do Rio de Janeiro, 21 980 19 60 17. 980 19 60 17, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.